Ok, aula 3. Bom, quantidade de movimento angular. Vamos fazer aqui um gráfico rapidão. Rapidinho aqui. Bom, imagina aqui uma partícula se movendo nessa curva aí. Ponto, vou colocar aqui. Vou chamar aqui partícula PI. Vou botar aqui o vetor posição de amarelo, vou chamar de R, vetor posição nesse ponto aí. E aqui, ó, deixa eu traçar aqui de verde. Nossa, tá bom. Aqui tem o meu M vetor V. Nós definimos em aulas anteriores. Ok? Aqui tem meu ponto O, que é a origem. E eu vou falar o seguinte. Bom, se PI é uma partícula e M vetor V é o vetor quantidade de movimento linear que a gente definiu em aulas anteriores, então o momento desse vetor MV em relação a O, segundo a definição de momento, é o seguinte: vetor, que também é um vetor H, que eu vou chamar vetor H, O ali em relação ao ponto O, é o vetor R vetorial MV. Ou seja, eu estou calculando o momento. Cadê aqui o apontador? Estou calculando o momento desse vetor MV aqui em relação a esse ponto O. A definição é isso. É o vetor posição vetorial, o vetor V. Vetor MV, aliás, né? Bom, tá aqui. Então é isso. O momento, então, desse vetor é calcular através dessa equação aqui. Antes de continuar, eu queria fazer um parêntese aqui. Se eu tenho um vetor C igual a A vetorial B, então C ele é perpendicular a A e C é perpendicular a B, ok? E lembrando que o módulo de C é igual ao módulo de A módulo de B, que multiplica seno do ângulo. Nesse caso, então, eu tenho o seguinte: o H0 é um vetor perpendicular a R e a MV, ok? Porque o H0 meu é R vetorial MV. Bom, esse vetor aí, ele é chamado de quantidade de movimento angular. Quantidade de movimento angular. Então, eu posso reescrever o seguinte. Posso reescrever essa equação aqui da seguinte forma. Vou pegar aqui a caneta branca. Então, quer dizer que HO ele é igual a R M V seno de θ. Tá, mas que ângulo é esse aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou prolongar esse raio meu aqui. E eu vou prolongar essa linha aqui que tangencia a trajetória desse ponto aqui. Ou seja, essas linhas elas fazem 90 graus entre si, ok? Eu vou falar que aqui meu ângulo é o θ. Então eu vou prolongar esse negócio aqui, colocar ele num
tá certo? E eu vou falar o seguinte. Lá nas aulas anteriores eu tenho o seguinte, que aqui eu tenho o meu VR, ok? O meu vetor VR. E aqui eu tenho o meu vetor Vθ. Vθ. Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte. Vou reescrever HO, que é RM, V seno θ. O que é V seno θ? Olhando esse paralelogramo aqui. O V seno θ é esse Vθ. O ângulo está aqui, ok? O seno dele está aqui. Então, V seno θ está bem aqui, que é o Vθ. É isso aqui. Então, eu vou copiar, recopiar isso aqui. Então, eu vou ter o seguinte, que HO é igual a RM, no lugar de V seno θ, eu vou colocar Vθ. Só que, de aulas anteriores, eu sei que Vθ... Eita, vou copiar isso aqui de novo. Vθ é igual a R θ ponto. Logo, agora de verde, para você copiar aí e guardar a equação, porque a gente vai usar ela. Logo, HO é igual a M R quadrado, porque vai ser R M vezes R quadrado M, que multiplica θ ponto. Então, posso reescrever o HO dessa forma aí. Tranquilo? Bom, a variação do vetor, esse vetor HO em relação ao tempo, pode ser calculado da seguinte maneira. Então, se eu derivar isso aí, esse vetor aqui, ó, o que eu vou encontrar? Então, HO ponto é igual a R ponto vetorial MV mais R vetorial MV ponto. Por quê? Porque só isso? Sim, porque o M é constante. Se o vetor R é o vetor posição da partícula, isso é verdade, esse R é o vetor posição da partícula, então R ponto é igual a V, vetor V. Então, sai daí o seguinte, que HO ponto, vetor HO ponto, é igual a V, estou colocando ali no lugar do R ponto, vetor R ponto, vetorial MV mais R vetorial massa vezes aceleração. Por que aceleração? Porque é V ponto. Ok? Bom, a gente sabe que esse vetor é a aceleração total da partícula. Tranquilo? Tá, o que é V, vetor V, vetorial MV? Isso aqui é um vetor nulo. Por quê? Lembra que eu falei que A vetorial B é igual ao módulo de A, vetor A, que multiplica o módulo do vetor B, vezes o seno entre eles. Se B é igual a A, o seno entre eles, ou seja, A com A, o seno entre eles é zero. Ok? Isso aqui vai para zero, então. Então, A vetorial A é igual ao vetor nulo. Então, logo, isso aqui, essa primeira parte do lado direito da igualdade, ele me retorna um vetor nulo.
Então, não, eu vou retirar isso aí. Então, o que me resta? Me resta o seguinte, que HO ponto, ou HO ponto não, HO ponto é igual a R vetorial somatório de FI. Por que somatório de FI? De onde veio isso? O que é isso aqui, pessoal? M V multiplica aceleração, massa vezes aceleração, não é a força resultante? A força resultante não é a somatório de todas as forças que agem na partícula? Então, é por isso que eu coloquei isso aí. Só que isso aqui, ó, R, que multiplica o somatório das forças Fi com I variante de 1 a N, isso aqui é que a gente chama de momento. Se eu quebrar isso aqui em várias forças, F1 mais F2 mais F3 e assim sucessivamente, eu vou ter o momento 1 mais o momento 2 mais o momento 3 e assim sucessivamente também. Então, logo isso aqui é o somatório dos momentos em relação a O. Agora é de 1 a N. Ok? Deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente pode reescrever isso aí da seguinte forma. Deixa eu pegar aqui a caneta verde. Logo, o vetor HO ponto é igual ao somatório dos momentos em relação a O, variando de 1 a N. Ok? Então, a soma de todos os momentos, de todas as forças que atuam na partícula em relação a O, lembrando aí, o subíndice aí, ó, isso é igual à taxa de variação, ou seja, HO ponto do vetor, né? Do momento angular da partícula. Essa é o resultado dessa aula, ok? A quantidade de movimento angular. Então, de novo, vetor HO ponto, a taxa de variação desse momento aqui, é igual ao somatório de todos os momentos em relação ao ponto O. Tranquilo? Bom, a aula é essa. Próxima aula a gente continua. Até mais.